que eu preciso saber para atender um paciente com HIV positivo? Antes de eu te dar umas dicas super importantes que vão te ajudar pra caramba no atendimento desses pacientes, toda semana eu quero lançar vídeos novos falando sobre manejo de diversos pacientes com algum problema de saúde. E eu não quero que você perca nenhum, então se inscreve no canal, que aí toda semana você vai ser avisado que tem vídeo novo, que tem dica nova, então você não vai perder nada. Aproveita também para curtir esse vídeo, deixar seu comentário. Esse tema sobre HIV, paciente AIDS, eu achei muito legal. Foi um colega que mandou essa sugestão pra gente. Na época da residência, para quem não sabe, eu fiz residência em intensivismo, então eu só atendia paciente crítico, com a saúde muito debilitada. Eu passei praticamente um ano dentro de um departamento de doenças infectoparasitárias, só trabalhando e só aprendendo a tratar pacientes como os pacientes HIV positivo. Então esses pacientes são riquíssimos para a odontologia. A gente tem uma importância muito grande na reabilitação e na melhora da condição de saúde desses pacientes. Pamela, mas qual é a diferença entre HIV e AIDS? Não é a mesma coisa? A primeira coisa super importante que você precisa saber é tirar da cabeça um pré-conceito no sentido de primeiro ideia, né? O primeiro conceito que você tem sobre o paciente HIV. Há uns anos atrás, pensava-se que o perfil do paciente AIDS, né, eram homens, jovens, né? Aquela ideia de muito magro, muito debilitado, pacientes homossexuais, profissionais do sexo. Então, na verdade, isso caiu por terra e já existe uma mudança radical nesse paradigma. A realidade que a gente tem hoje é que existe já uma grande população e, infelizmente, um crescimento dos pacientes soropositivos idosos, mulheres casadas, jovens, né, entre 15 e 20 anos, e mudou muito quem é o paciente HIV positivo. Qualquer pessoa que entrar no seu consultório pode ser um paciente soropositivo. O segundo ponto importante que a gente tem que ter em mente é a diferença entre um paciente soropositivo, HIV, e um paciente AIDS. Como assim? O paciente que foi infectado pelo vírus HIV, ele tem um período de desenvolvimento dessa doença. Então, geralmente, entre a primeira e a terceira semana, eu tenho um sintoma parecido com uma virose, uma gripe, febre, mal-estar, náusea. Depois desse período, ele entra numa fase de latência. O que acontece? O vírus se estabelece dentro do organismo e fica ali, parado, na boa, na dele. Ele não replica, ele tá ali, quietinho. E isso pode ficar dessa forma durante semanas, meses ou até anos. Na literatura tem pacientes que ficaram 10 anos sem manifestar os sintomas da infecção por HIV. Então esse período de latência, na verdade, o próprio paciente não sabe que ele está infectado. Então não tem nem como ele te falar, olha doutor, eu sou HIV positivo. Não, ele não manifesta sintoma algum. Tirando essa virosezinha que ele teve no começo, depois ele pode passar anos sem ter uma alteração sistêmica por causa do vírus. Ele carrega o vírus com uma carga viral baixa, né? Mas tá lá, quietinho, período de latência e nada na vida dele muda. A AIDS acontece quando aí sim inicia-se a replicação viral e as células de defesa do organismo, o CD4, começam a reduzir. Então é nesse momento que que o paciente HIV desenvolve a síndrome, ou seja, a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Então essa alteração de aumento de carga viral e diminuição da imunidade, em especial a célula TCD4, eu tenho os principais sintomas, as principais características, então, do paciente tipicamente AIDS. E ali nesse paciente começa a se desenvolver as alterações de imunidade, a neoplasias, infecções oportunistas, distúrbios autoimunes. Então, a gente tem esses dois períodos distintos. Eu tenho um paciente que só carrega o vírus latente e eu tenho um paciente que desenvolve a síndrome. Então, são perfis de pacientes completamente diferentes. E é aí que o nosso manejo como dentista vai mudar. Então, nesse caso, eu tenho duas situações diferentes. A primeira é, eu não sei que aquele paciente é HIV. Pode ser que nem ele mesmo saiba que ele é HIV. O que isso muda no meu manejo? Nada. Não vai mudar nada. Se nem ele sabe que ele tem HIV, o que eu, dentista, vou fazer? Eu posso pedir uma sorologia para HIV?
Pode, beleza, mas na maioria das vezes a gente nem desconfia, porque ele não vai ter nenhum sintoma. E o nosso tratamento odontológico, o nosso manejo, não vai ter como nem a gente alterar muita coisa. Uma vez que eu não sei que ele tem a doença, para mim não tem muita diferença, não tem muita alteração na minha conduta frente a esse tipo de paciente. Agora não. Ele me falou, enquanto eu estava fazendo anamnese, estava investigando, o paciente falou para mim, doutora, eu sou soro positivo. Então, se ele te falou, o primeiro ponto importante é não se assuste. Não faça cara de espanto, porque isso não tem nada demais. Estou falando isso porque isso já aconteceu comigo. Primeira vez que o paciente entrou no meu consultório, meu primeiro paciente HIV positivo, ele falou assim, ó, doutora, eu preciso falar para a senhora, é que eu tenho HIV, tá? Aí eu fiquei tipo... Não faça isso, não faça que nem eu fiz. Porque isso é constrangedor e é uma coisa que não há necessidade de constrangimento. É uma doença como qualquer outra doença infecto-parasitária. Uma vez então que você sabe que ele te contou, a primeira coisa que você tem que estar em mente é: seu João, o senhor está conseguindo manter o tratamento correto? O tratamento do paciente HIV basicamente é um tratamento onde o meu objetivo é manter a carga viral lá embaixo. Então, um paciente que sabe que foi diagnosticado, ele utiliza uma terapia que a gente chama de TARV, que é o tratamento antirretroviral. O objetivo da TARV, em resumo, é atrapalhar a replicação viral. Então, todos os medicamentos que o paciente vai utilizar, eles vão agir em algum momento da replicação viral, atrapalhando aquele processo e, consequentemente, diminuindo a quantidade de vírus dentro da corrente sanguínea. Na maior parte das vezes, essa terapia, o médico vai utilizar 3 medicamentos. E aí ele vai combinar esses 3 medicamentos de várias formas. O mais comum dos 3 é a lamivudina, e aí, em combinação a ela, eu posso ter uma infinidade. Tenofovir, abacavir, zinovudina, didanosina. Além desse combinado, então, eu tenho o terceiro medicamento para fazer, né, o trio ali, o coquetel que a gente fala da TARV, que aí pode ser o efavirenz, nevirapina, ritonavir, atazanavir. Portanto, você precisa descobrir se o paciente ele tem feito o tratamento adequado. O tratamento ele é fornecido pelo SUS de graça e o paciente tem que ir lá ou toda semana ou todo mês pegar as medicações e tomar regularmente. Se ele estiver mantendo a terapia nos dias corretos, tomando o medicamento certinho, esse é um paciente controlado, compensado. Então a carga viral dele vai estar lá embaixo e a imunidade dele vai estar boa. Segue a vida, você pode fazer o tratamento odontológico com segurança, não tem nada que te impeça. Ele é um paciente apto para o tratamento odontológico. Agora, se ele é um paciente que ele está se adaptando à terapia, que de vez em quando ele esquece, aí sim a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Normalmente, aqueles pacientes que têm mais rejeição à medicação, que não conseguem manter certinho, são os pacientes que desenvolvem a AIDS. Então, esses pacientes sim vão ter todas as alterações sistêmicas importantes e é para o paciente AIDS que eu vou modificar o meu manejo. É para ele que eu vou ter que ter um pouco mais de atenção na hora de planejar o procedimento odontológico. Então, como saber se esse paciente está instável, se ele está controlando a doença dele? Para isso, você pode pedir um simples exame de sangue. O que você vai precisar solicitar? A contagem de células de imunidade do tipo CD4 e a carga viral do seu paciente. Se o exame mostrar que o número de CD4 está maior do que 500, são 500 células por milímetro cúbico, então esse paciente ele está estável, ele está mantendo a saúde dele em dia. Agora, se aparecer no exame dele de 500 para baixo ou mais, de 200 para baixo, aí sim eu começo a ter os primeiros sintomas da AIDS. É nesse momento que a imunidade do paciente cai e a carga viral sobe. E aí, consequentemente, eu tenho o desenvolvimento das alterações de saúde, das alterações sistêmicas características da AIDS. Pneumonia recorrente, cândida oral, leucoplasia pilosa, tuberculose pulmonar, herpes zoster, síndrome de Guillain-Barré, linfoma Hodgkin ou linfoma de Burkitt, alterações importantes, coagulação, várias e várias alterações sistêmicas graves. É nesse momento, então, que o meu manejo tem que ser mais cauteloso. E mais uma vez, como eu sempre falo aqui, independente se ele for um paciente HIV ou se ele tiver com a síndrome da imunodeficiência, você precisa ter o cuidado odontológico com ele. Ele precisa
do controle de foco de infecção. Se ele é um paciente que realmente está descompensado, provavelmente já vai ser um paciente que vai precisar de uma internação hospitalar. Quando ele desenvolve a síndrome, ele tem uma debilidade muito grande e esse paciente com certeza vai precisar da internação. Então ali dentro do hospital eu vou poder ter um suporte adequado para tratar ele com mais segurança. As principais complicações do paciente com AIDS, com certeza, eu posso dizer que esse paciente ele tem um risco de hemorragia aumentado, anemia profunda. Esse paciente desenvolve todas as infecções oportunistas do planeta que você possa imaginar. De uma vez só, ele tem cândida, herpes, estomatite, sem brincadeira. E é por isso que eu digo que ele é, para nós dentistas, um paciente rico para a gente aprender e saber lidar com essas complicações. Tudo bem, Doc? Entendeu o que você tem que fazer? Então, indiferente. Se ele é um paciente HIV que está estabilizado, planeje seus procedimentos tranquilamente. Ele pode fazer extração dental, ele pode fazer uma faceta, ele pode fazer a maioria dos procedimentos odontológicos. Mas, Pamela, eu tenho medo de ocorrer um acidente enquanto eu estou atendendo esse paciente. Mesmo se ele estiver compensado, se tratando, eu tenho medo. E se eu me furar com uma agulha contaminada de sangue, o que eu faço? Então eu vou te falar com toda a segurança do universo. É muito mais fácil você se contaminar por hepatite do que HIV. As chances de eu adquirir HIV me furando com uma agulha contaminada é de 0,3%. Qual foi a última vez que você se cortou ou se furou? Você não precisa adicionar nada, equipamento de proteção individual. É a máscara, o gorro, a luva, o óculos, tudo que você já usa normalmente. Então não se preocupe, se esse é seu medo, tira esse medo da sua cabeça. Se você ficar pensando nisso, vai por mim, você vai acabar se furando de ansiedade, de nervoso, por passar na sua cabeça que você pode se contaminar, quando esse risco é muito pequeno. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixa um comentário. Também compartilha com algum colega que você sabe que tem dificuldade ou que tem medo de atender um paciente HIV. Eu espero que você tenha gostado, Doc. Até a próxima!